Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. O meu nome é Valdemir e aqui estou com a mensagem que o Senhor me deu para transmitir aos irmãos de todo o mundo, do Japão, dos Estados Unidos, da Inglaterra, aonde tiver um irmão, Jerusalém, aleluia. Eu creio que Deus tem um plano com os judeus também, certo? E eu admiro o jeito dos judeus invocar o Senhor, o jeito deles se dedicarem ao Senhor. Aleluia. Portanto, essa aliança que Jesus fez foi para todos. Foi para os judeus e foi para nós, os gentios. Eu quero ler aqui, no livro de São João, capítulo 21. Ler o primeiro versículo e o segundo, e depois eu quero ir para o versículo 6. O versículo 4. O primeiro. Depois disto, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos. Ponto. À margem do mar da Galileia. Ponto. Foi assim. Ponto e vírgula. Estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, Natanael, de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Aleluia. Nós vemos aqui, irmãos, que os discípulos, depois que Jesus morreu e ressuscitou, apareceu para muitos, mas não tinha aparecido ainda para Pedro e João. Certo? Então, eles foram pescar. Pessoal, eu vou voltar a minha profissão de antes, vou pescar. Enquanto eu estava com Jesus, aconteciam milagres. Né? Mas Jesus deu poder a eles. Né? Jesus deu poder para eles orar pelos enfermos, capítulo 10 de São Mateus, né? Capítulo 10 de Lucas. Né? E eles oravam. E o pé do paralítico, que era torto, endireitava. Então aqui existe um grande mistério. Eles tinham poder na mão. Tinha poder de se suprir. Mas foram pescar. Né? E não pegaram nada. Diz assim a palavra do 4. Aconteceu ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhe perguntou, filho, vocês têm alguma coisa para comer? E eles responderam, não. Responderam que não. Ele disse, lance a rede ao lado direito do barco e vocês encontrarão. E eles lançaram. E não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantia de peixes. E os discípulos, a quem Jesus amava, disse-lhe a Pedro. João disse a Pedro, né? É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado. E lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estava apenas a cerca de 9 metros da praia. Quando desembarcaram,
viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Amados, o que eu quero focar aqui é que muitos crentes vivem reclamando, muitos crentes vivem na miséria, e isso não é justo, isso não é certo. Então eu quero mostrar aqui por que acontece isso com os cristãos, que não era para acontecer, né? Quando o Senhor Jesus veio, ele disse assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Capítulo 10 de São João 10, versículo 10, ele disse: o ladrão vem para roubar, matar, destruir, mas eu vim para dar vida e vida com abundância. Sabe o que é isso? Vida com abundância, saúde, fartura. Mas por que então que muitos crentes não estão recebendo isso e não conseguem visualizar, enxergar? Um dos motivos que Jesus disse está lá em Mateus 7, versículo 1. Não julgueis para não ser julgado, com a medida que vos mede, você será medido. Olha aí. Então, há dentro de nós uma guerra com nossos pensamentos. E há dentro de nós uma frequência, um circuito. Entendeu? Quando nós pensamos, forma-se uma luz dentro do cérebro, o cérebro se acende e vem uma frequência. Certo? Quando nós pensamos na palavra de Deus, que Deus falou e é verdade, acende essa luz. E quando nós pensamos, mas Deus falou, mas olha o que eu estou passando. O que acontece? Acontece que aquilo que você falou, você vai passar. Jesus disse, que à medida que você julga, você será julgado. Quando eu vou ser julgado? Na hora? Não, dias depois. Porque os seus pensamentos é o que você pensa. Aliás, o que você pensa é o que você é. Entendeu? O que você pensa é o que você é. Teve um homem que disse assim, que se eu soubesse, há um ditado aí, que se eu soubesse o que a outra pessoa pensa, eu saberia quem ela era. Você pode ver. Você fica perto de uma pessoa, escuta ele falar. Aí você fica sabendo quem ele é. Não é através da fala? Não é através do que ele pensa e desce para o coração e ele fala? É através. Aleluia. Porque Deus fez o quê? Quando Deus fez os céus e a terra, como que era? Como que era o mundo? Era uma bola de gelo misturado com ar, era puro gelo, né? Não era assim? Era. E Deus disse: haja uma expansão. E houve a expansão. E quando houve a expansão, aquele gelo que saiu, que estourou, que foi, muitos viraram água, derreteram ali. E aí diz que o Espírito de Deus parava sobre as águas, andava sobre as águas, lá e para cá. Aí Deus disse: haja porção seca. E Jesus passou isso para nós, olha aqui, ó. Nós vemos que quando os discípulos estavam lá no caminho de Emaús, o Senhor Jesus falou tudo idêntico ao que está aqui em Hebreus. Então eu acredito que quem deixou esse livro aqui foi o próprio Jesus. Que ninguém sabe quem foi que escreveu
o livro de Hebreus. Mas eu tenho aqui um sentimento por causa das palavras que ele falou lá para os 2 discípulos de Emaús, né? Então está escrito assim, ó: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e prova das coisas que não vimos, pois foi por meio dela, da fé, que os antigos receberam bom testemunho. O 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. De modo que os astros que você vê não existiam. De modo que o sol, a lua não existia. De modo que a terra não existia. Deus havia feito o gelo, a água. Entendeu? E Jesus passou aqui, ó, a dica. Passou a dica que você tem poder. Que quando você é separado, que você recebe o poder para curar os enfermos, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos, expelir os demônios, você tem esse poder. Você tem esse poder. Para provar, Jesus disse no capítulo 11 de Marcos, que assim, como ele fez com a figueira, nós poderíamos fazer, né? Ele amaldiçoou aquela figueira, porque não achou fruto. Aí, quando passaram, no outro dia, a figueira estava seca, ia até as raízes. Aí, pensou: Senhor, olha lá a figueira como está, secou tudo. Aí, Jesus falou: olha, quando tudo que vocês pedirem orando, crede que já recebeu, e isso se será feito. Homem de pouca fé, homem de pequena fé, disse para Pedro. Por que você duvidou, rapaz? Pedro falou: Senhor, é o Senhor que vem vindo aí, no meio dessa tempestade, esse vendaval? Chama eu para mim aí, deixa eu, vem, Pedro. E ele foi. De repente o vento soprou, ele olhou de lado e afundou. Jesus tomou ele pela mão. Por quê? Porque veio a dúvida. A palavra de Deus, ela não mente. Ela não mente. A palavra de Deus, o profeta disse que ela é refinada. Assim como a prata é refinada 7 vezes, assim também a palavra do Senhor é refinada. Tudo que Deus fala, primeiro ele esquadrinha, primeiro ele olha, primeiro ele vê, para depois ele falar. Jeremias, ele disse: eu velo pela minha palavra, capítulo 1, versículo 12, para que se cumpra. Glória a Jesus. Então, o que eu estou dizendo aqui não é para que do dia para a noite você vai ficar rico, mas as coisas começam a vir e começam a mudar, porque você é filho de quem? Do Criador, daquele que fez os céus e a terra. Lá na aliança, em Isaías 56, depois vocês lêem que Deus fez com Israel e junto incluiu nós, os gentios. Ele disse assim: olha, gentios, eu vou fazer mais do que chamar vocês de filho. Eu vou dar um nome eterno para vocês naquele dia. Está vendo? E Paulo fala que essa aliança, essa nova aliança, ela está em destaque. E ela tem mais poder do que a primeira. Porque a primeira foi feita com sangue de animal.
A segunda foi feita com o sangue do Filho de Deus, Jesus Cristo. E Pedro falou o quê? Não há salvação em nenhum outro nome, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 4 e 12 de Atos dos Apóstolos. Olha o poder que há no nome de Jesus, gente. Para que ficar aí chorando, falando mal do irmão? Enquanto você fala mal do seu irmão, você vai perdendo tudo que você tem. Você perde as bênçãos do Senhor, você perde a presença do Senhor. Você fica na carne. Tudo que você falar não se cumpre. Se você orar para um endemoniado, o demônio não sai. Vai para cima de você ainda e te derruba. Viu? Olha aqui. O que fala aqui, Tiago. Vou ler. Tiago 3. O domínio sobre a língua. Meus irmãos, não seja muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Ponto. Todos tropeçam de muitas maneiras. Ponto. Se alguém não tropeça no falar, vírgula, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Olha aí. Se você não tropeça no falar, você é perfeito diante de Deus e capaz de dominar todo o seu corpo e dominar tudo que está em volta. As riquezas se aproximam, a prosperidade se aproxima. Jesus não falou? Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. E ele não disse ali, Pedro, não fica do lado da esquerda não, rapaz. Vai para o lado da direita, joga a direita, rapaz. Vai para o lado da direita, rapaz. E aí? Pegaram 153 grandes peixes. Olha, o barco quase virou, tanto peixe que tinha. O Senhor deu para eles o que não tinha mais lugar para pôr. Se tivesse 2 barcos, eles tinham enchido os 2 barcos. Se tivesse 4, tinha enchido os 4. Jesus disse, pedi, dá-se-vos-á, no capítulo 7, São Mateus ainda, e versículo 7. Ai, Senhor, eu estou pedindo, mas não está. Mas por quê? Você está dividindo. Você está dividindo o ódio, o rancor, a calúnia, está tudo incluído em você. Você está exigindo que alguém vai lá e te peça perdão. Você está exigindo que aquela pessoa muda. Mas Jesus disse assim que a gente tem que mudar primeiro. O que você quer que os homens façam, e o que os outros te faz você primeiro a ele. Viu? Você quer ganhar um elogio da sua esposa? Elogia ela. Quer ganhar um elogio do seu esposo? Elogia ele. E quando você acha só motivo para criticar, o dia inteiro criticando sua esposa, e você o dia todo criticando sua esposa, como que fica isso? Tudo que você vai fazer não dá certo. Aí vem um medo sobre você. Deus é culpado? Eu digo não. Ele não é culpado. Depois eu vou fazer oração, viu? Se é dinheiro que está faltando, se é doença. O poder que Jesus deu para nós, com a autorização do Pai, que ele mesmo disse, né? No capítulo 6
de São João 1, versículo 37, 38 e 39. Eu vim não para fazer a minha vontade, mas daquele que me enviou, a vontade de meu Pai, para que nenhum de vocês se perca, certo? Mas seja ressuscitado no dia do juízo. Amém? No dia da ressurreição. Vocês sejam ressuscitados. Glória a Jesus, glória a Deus. Então, é muito fácil. Vamos ler aqui em Isaías 55, que fala da semente. 55, versículo 6 em diante. Vamos pegar aqui no 10. Assim como a chuva e a neve desce do céu e não voltam para eles, os céus, sem regar a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que semeia, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ponto, vírgula. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Olha só. Quando a pessoa semeia, o que ela faz? Primeiro ela prepara a terra. Viu? Primeiro ela prepara a terra. Primeiro nós temos que fazer o quê? Se santificar. Você vai fazer um pedido a Deus? Se santifique. Santifica primeiro. Peça para o Senhor perdoar seus pecados. Perdoa aquele que te ofendeu. O que Jesus disse? Se vocês não perdoar aqueles que te ofendeu, vosso Pai que está no céu também não vai te perdoar, não. Está no capítulo 6 de São Mateus. Onde ele ensina a oração do Pai Nosso. Perdoa nossas dívidas, assim como nós temos perdoado nossos devedores. Está vendo? E não nos deixe cair em tentação. Bom, se você perdoar seus devedores, você não vai cair em tentação. A tentação qual que é? É essa. Eu estou abrindo os seus olhos, a sua mente, para que você não seja uma pessoa sempre na escassez, na miséria, certo? Vendo os outros ter e você não ter. Ai, todo mundo anda de carro, Deus deu carro para esse, deu carro. E você não tem o carro. Todos que começaram do nada. E você tem algumas coisas, mas não consegue comprar o carro. Tem às vezes até um salário. Às vezes você tem um salário bom, a sua esposa também tem, mas vocês não conseguem. Aonde está o erro? É porque vocês não conhecem a palavra do Senhor. Porque se conhecesse, vocês teriam tudo isso aí. Olha o que disse aqui Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quer dizer, eu venci o mundo por vocês, rapaz. Eu ensinei para você. Eu ensinei tudo para você. Né? São João 16, 33. No mundo tereis aflições. A pessoa, às vezes, acabou o gás, não tem dinheiro. E ela, em vez de dar glória a ti, Senhor, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu patrão, eu trabalho para o Senhor, o Senhor é o Criador dos céus e da terra, e eu sou filho do Senhor, eu tenho tudo isso aí, eu tenho gás, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo. E agora estou precisando do gás. Viu? É bom começar a orar antes. Mas se você orar, daqui a pouquinho, chega uma irmã e fala assim para você, você é uma irmã também. Olha, você ficou sabendo daquela irmã lá? Né? Aí, aquela irmã lá não é convertida não, coitada. Aquela lá é uma Maria vai com as outras. Como é que pode? Aquele irmão lá não é convertido, ele vai
Maria vai com as outras, não sei o que lá e tal. Aquele lá só falta rodar uma bolsinha na esquina. Irmãos, essa linguagem aí é uma linguagem de tropeço, você está tropeçando. Se você tem bens materiais, você vai perder. Já começou a perder. A pessoa que age desse jeito aí, ela já começou a perder. Ela pode chegar lá pregar, ela pode, porque o cérebro dela está gravado. No consciente dela está tudo isso aí que ela aprendeu. Não é assim? Quando o Espírito Santo vem, batiza a pessoa. Ele grava tudo ali no consciente da pessoa. E a pessoa depois fala línguas, a pessoa... tudo isso aí. Mas se ele não quiser falar línguas também, ele não fala. Não fala, não é assim? Mas quando o Espírito Santo vem batizar, não tem jeito, ele fala línguas. Aleluia. Mas Jesus disse, pela boca de Paulo, que quando a pessoa, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas que não anda segundo a carne. Quando a pessoa está pensando assim, diferente, ele está andando segundo a carne, não está? Irmão, já fiz aqui 26 minutos. Então eu tenho que correr, senão meu celular vai desligar. Eu estou precisando comprar um notebook, né? Então nós vemos aqui. A pessoa se prepara tal e põe a semente na terra. Tá. Você fez uma oração, é a semente sua. Tá lá. A sua fé. Aí você não quer esperar essa semente germinar. Espera pelo menos 20 dias, irmãos. Espera a semente germinar. Aí você começa a ver os brotinhos. Com uma semana você já começa a ver o brotinho na terra. Porque, sabe por quê? Deus dá a chuva. Deus dá a chuva. E Deus também usa alguém para chegar a uma terrinha na planta que está dentro de você, da semente que está nascendo, que é o seu pedido, a sua fé. Aleluia, glória a Deus. Olha o que Deus disse aqui em Jeremias 29:9. Eu bem sei que os meus pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, é pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aqui Deus disse que o pensamento que ele tem conosco, quando ele está falando com um lá do começo do mundo, ele está falando com todos. A palavra dele fica lá escrita no céu. Ela não se apaga. Que a palavra que sai da boca dele fica escrita no céu. A palavra que sai da boca dele, ele fica velando por ela. Sempre olhando por aquela palavra. Então ele diz assim, ó. Eu bem sei que os meus pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, é pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O que é que você espera? Pagar as dívidas? Começa a fazer alguma coisa. Diga, Senhor, o Senhor quer que eu pegue alguma coisa e saia para vender? O Senhor quer que eu entre na internet e peça ajuda? E Deus vai mover o coração de quem está do outro lado. Não é assim? Eu mesmo estou pedindo. Estou pedindo para o Senhor que eu quero pôr uma melodia perfeita, né, com bastante som, e que a minha voz esteja com bastante som, né, nos hinos que Deus me deu, né, que eu tenho aí no YouTube, Valdemir de Oliveira, vocês puxam aí, né, pode ver que falta qualidade na voz e nos instrumentos, né. Falta também, porque ali foi feito com teclado, então não aparece o contrabaixo, né, não aparece. Então eu preciso fazer de novo. E não tenho recurso. Mas eu estou crendo. Eu tenho certeza, porque o Senhor abriu aqui um espaço no meu cérebro e colocou a verdade. Essa que estou passando para vocês. Certo? Então,
Aqui também no Salmo 121 diz, os que confiam no Senhor, né, são como o monte de Sião que nunca se abalam. Vem o problema. Ah, e seu filho brigou lá na rua. Oh, Jesus está cuidando dele. Não vai maltratar ninguém. Não vai se opor, que você cai. Atrasa a tua bênção. Atrasa a tua bênção. Aleluia. Irmãos, eu já vou orar, né? É suficiente aqui o que eu já disse, né? Então eu vou orar. Aqui, Romano 10:9 diz assim: se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Quer dizer, se com a tua boca você confessar ao Senhor Jesus e em teu coração você crer, ó, você será salvo. Mas se com a tua boca você confessar, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. O Senhor veio para me dar vida e vida com abundância. O Senhor deu poder na minha voz. O Senhor é comigo. A palavra do Senhor diz que somos mais que vencedor. E aí? E isso desceu ao coração e enraizou ali, e você continuar falando uma semana, acontece. Tanto você será salvo como você será ressarcido. A escassez vai embora e a fatura chega. Certo? Quando você tem miséria, é porque você chamou. Viu? Porque você chamou. Então, aqui, o 10:10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca faz confissão para a salvação. O meu justo viverá da fé. Uma vez está escrito, né? Acho que é Oséias. Está escrito. O meu justo viverá pela fé. E no Novo Testamento mais de 240 vezes. O meu justo, o justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus não tem prazer de ver um filho andarilho, andando por aí, pedindo esmola, dormindo nas ruas. Não. É porque ele recuou. No capítulo 15 de Êxodo, versículo 26, o Senhor na primeira aliança falou assim: se vocês fazerem o que eu mando, obedecer os meus mandamentos, olha, eu vou abençoar vocês, não vai vir doença sobre vocês, o seu gado vai ser sempre sadio, tudo que vocês fazerem, tudo que pôr a mão prosperará. Olha aí. Isso passou para a nova aliança. É mais verídico ainda na nova aliança, porque é o sangue de Jesus que está ali, a nosso favor. Sim? Na nova aliança. E a escrita que era contra nós, Jesus rasgou, tirou fora. Viu? Porque ressuscitou. E fala lá que os nossos corpos glorificam a Deus. Paulo fala em Coríntios, né? Coríntios 3 em diante e Coríntios 6. Que os nossos membros glorificam a Deus. Quando você bate palma para o Senhor, quando você levanta as mãos para o Senhor, tudo glorifica a Deus. A sua língua glorifica a Deus. Não pode glorificar o diabo. Viu? Com a queda de Adão veio esse negócio aí. De pensar mal do outro, de maliciar do outro, de ter medo do outro. O outro vai roubar eu, o outro vai tirar o que é meu, o outro vai querer o meu. Os olhos dele é desse tamanho. Amados, Jesus chamou a todos e está transformando todos. Amém? Glória a Deus. Põe a mão no teu coração e feche os teus olhos e diga: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Perdoa meus pecados, me cobre com teu sangue precioso. Eu creio no sacrifício que o Senhor fez por mim. Eu creio que o Senhor é um Deus de fartura,
que é um Deus que provê, multiplicou os pães, né, para aquela multidão. O Senhor fez água transformar em vinho. O Senhor mostrou o poder que deixou para nós. E nós temos esse poder. E eu assumo esse poder. E eu creio. E que seja como o teu ungido ali está falando na minha vida. Que isso se cumpra na minha vida. E eu vou dizer: toda fraqueza nos olhos, glaucoma, conjuntivite. Você que é cego, cai cegueira dos olhos desse cego, em nome de Jesus. Você que é surdo, sai surdez desse surdo, em nome de Jesus. Ele receberá pela fé de quem está acompanhando. Aleluia, glória a Deus. Garganta infeccionada, sai. Toda gripe, Covid, sai em nome de Jesus. Todo mal que está no pulmão, no esôfago, preguiçoso, fique bom em nome de Jesus. Aleluia. Eu repreendo a úlcera, repreendo o esporão, eu repreendo os caroços, eu repreendo o câncer, eu repreendo o cisto do útero dessa mulher. Eu repreendo a hérnia do estômago, da barriga desse homem, dessa mulher. Em nome de Jesus, sai! Essa operação que se soltou, esses pontos que estão doloridos, eu repreendo. E que seja arrumado, Senhor, essa cirurgia, sem passar pela mão do médico. Que seja consertada agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Essa perna que foi quebrada, todo o mal sai agora, toda a dor. Que esse osso se cole agora, em nome de Jesus. Bendito é o teu nome, Senhor. Também eu repreendo, Senhor, a trombose desse corpo, o colesterol, a obesidade. Também eu repreendo a obesidade dessa irmã, desse irmão. Seja tirado, bata em retirada a obesidade. Em nome de Jesus. A depressão, vai embora a depressão, em nome de Jesus. Pensamento ao contrário ao do Espírito Santo, vai embora. Eu determino essas pessoas curadas, Pai, pelo poder do nome de Jesus, teu Filho, o nosso Salvador. Que elas fiquem curadas. Eu repreendo a dengue, eu repreendo a Covid, eu repreendo a sequela da dengue, eu repreendo a sequela da Covid. Grande é o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu repreendo a hernia de disco, vai embora. A vértebra que está fora, volta ao lugar em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Sim, meu Deus, sim, meu Pai. As pedras dos rins, eu repreendo agora. Desapareça, pedras. Vai embora, em nome do Senhor Jesus Cristo. O AVC, sai dessa vida, em nome de Jesus. Solta essa mulher, solta esse homem, solta esse moço, em nome de Jesus, sai. Eu declaro curado. Para a tua glória, Pai, para a tua glória, Senhor dos Exércitos. Aleluia. Todo tipo de magia que foi feito contra essas vidas, que eu agora apresentei a ti, ó Pai, eu quebro agora. Vai embora. Todo o principal potestade, caiam por terra agora, em nome de Jesus. Sai dessas vidas. Nunca mais perturbe essas vidas. Agora, para sempre, saiam. Elas estão abençoadas em nome de Jesus. Diga, assim seja, segundo as tuas palavras. E obrigado, Senhor Jesus, pela minha cura. Amém. Fique com Deus. Não deixe de compartilhar para outros que precisam, irmãos. E não deixa também de dar o like, viu? E de comentar. Está escrito assim embaixo, comentários. Você clica ali, aí aparece lá os comentários. E lá no pé do celular, aparece de novo lá, escrever. Aí você clica lá naquela linhazinha que tem.
Aí aparece lá um teclado para você escrever, tá bom? E dizer o que você achou e como tem que ser, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Eu peguei o celular na mão, viu? Aí apareceu o teto. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até a próxima. Amém? Amém. Fique com Deus.